Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja alcançando você, aí onde quer que você esteja. Hoje, dia de festa, dia de celebração, dia de aniversário. 2 de agosto de 2020, há 34 anos atrás. Em 2 de agosto de 1986, era organizada a Igreja Batista no bairro Liberdade, Boa Vista, Roraima, Brasil. E hoje estamos aqui nós, completando 34 anos de existência. Parabéns para você, querido irmão, parabéns para você, querida irmã, parabéns para mim, parabéns para todos nós. Estamos juntos, porém separados, através da internet, aqui no nosso canal do YouTube, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor pela oportunidade de completarmos hoje 34 anos de existência. Uma existência bastante repleta de histórias para contar, com muitas bênçãos, dificuldades superadas e um momento todo especial. Ano passado, quando a igreja completou 33 anos, eu estava no templo, aqui onde eu estou agora, dirigindo o culto de encerramento. O templo estava repleto de pessoas, para celebrarem ao Senhor. E a gente nunca iria imaginar que hoje nós estaríamos aqui nessa situação de afastamento, de distanciamento social. Mas independente disso, eu e você temos muitos motivos para nos alegrarmos. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Porque, sabe, o crente, ele é uma criatura adaptável. Olha como eu e você estamos fazendo. Nós não deixamos de louvar ao Senhor. Nós não deixamos de engrandecer ao Senhor. Nós nos adaptamos à nossa realidade. Estamos na internet, pasmem todos, louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Porque a obra, ela não pode parar. Eu e você não podemos parar porque o mundo parou. Porque as situações estão paralisadas, Então vamos nós louvar a Deus? Eu hoje vou começar esse culto de maneira diferente. Eu gosto de começar orando e eu vou fazer uma oração cantada. Mas eu não vou fazer essa oração cantada sozinha. Vou fazer essa oração cantada junto com você. Existe um hino que nós iremos entoar agora, hino 456 do cantor cristão. Esse hino diz assim: o estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, a esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz, somos nós, os seus soldados nesta igreja de Jesus. Vamos cantar? A letra estará sendo exibida na sua tela. E quando nós retornarmos desse louvor, nós iremos fazer a leitura bíblica e iremos orar. Porque o nosso coração hoje está cheio de alegria, porque mais um ano o Senhor nosso Deus tem nos concedido. Vamos louvar. Hino 456 do cantor cristão. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela
ela é muito amada, é esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até o fim dos mundos Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, essa tem sido a pregação dessa igreja ao longo desses 34 anos. E assim continuará sendo em nome de Jesus. Nesse instante nós iremos orar, dedicando ao Senhor esse culto, agradecendo a Ele por todas as bênçãos e pedindo que Ele esteja conosco e que nós estejamos preparados para ouvir do Senhor o recado que Ele tem para nós nessa noite. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade que temos de hoje, mais uma vez, estarmos diante da tua presença, completando 34 anos de existência. Te somos gratos por tudo que a tua igreja tem passado até aqui, por tudo que ela superou, por tudo que ela realizou, e te pedimos por tudo aquilo que ela irá realizar, Senhor, por intermédio, Senhor, e pela tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco durante todo esse culto. Fala ao nosso coração, que o Senhor possa fazer morada, Senhor, em nossos corações nessa noite, Senhor, e que nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz. Para tanto, ó Deus, fala conosco e que nós possamos, Senhor, a cada dia estarmos, Senhor, disponíveis para fazer a tua obra neste lugar. Te somos gratos por todas as bênçãos. Essa é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bom, nós cantamos, nós oramos e agora a gente vai recitar a divisa, o tema e vamos cantar o hino proposto, o cântico proposto para essa festividade de aniversário da igreja. Você se lembra do nosso tema? Isso aí. Celebrando a glória do reino de Deus. Vamos juntos, eu e você? Celebrando a glória do reino de Deus. Nossa divisa, você se lembra? Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, a parte B diz assim: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Que o Senhor Jesus reine na sua vida, na minha vida, que ele venha tomar o trono do nosso coração, se assentar, e que nós a cada dia entreguemos a nossa vida para que ele venha reinar. Louvemos ao Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. A adoração tem sido uma marca registrada da IBL, não é verdade? Pois é.
E nesses tempos de pandemia, nós descobrimos uma forma bastante peculiar de louvarmos ao nosso Deus. Nossa igreja descobriu artistas, irmãos e artistas inusitados. Nós temos hoje na nossa igreja um coral online, formado basicamente por jovens e adolescentes, que têm entoado louvores belíssimos. Parece até que eles abriram o baú e tiraram tudo que tem de melhor da nossa boa música cristã. Nesse momento, eu e você iremos apreciar um desses louvores que eles prepararam com todo carinho para essa celebração de aniversário. Nosso coral online. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Ele vem nos buscar. Estar na presença do Senhor nos faz sentir muito regozijo. E é por essa razão que a gente sente uma vontade incontrolável até de adorar ao Senhor. Nesse momento eu vou convidar um membro da nossa igreja que é alguém muito especial para mim. Ele é o meu companheiro de aulas na escola bíblica dominical da nossa igreja, que é o irmão Sebastião Freitas. E ele irá nesse instante louvar ao Senhor. E que a canção que o irmão Sebastião irá entoar possa falar ao meu e ao seu coração. Vamos ouvi-lo?
Meu boa noite a todos os irmãos, amigos que nesse momento estão participando do aniversário da nossa igreja, Igreja Batista da Liberdade. 34 anos propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vou louvar ao Senhor com um cântico que tem como título Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não deixemos, amados, que as preocupações deste mundo atrapalhem, prejudiquem a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo realizado por cada um de nós. Corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, paz não sentem mais, paz em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvo para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver, abrir mão de preconceitos ou talvez objeções. Move os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele a tua ansiedade, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. O corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, paz não sentem mais, paz em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvo para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver, abrir mão de preconceitos ou talvez objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós. É muito melhor, lançando sobre Ele a tua ansiedade, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor
Tu és mais que vencedor. Glória a Deus. O hino cantado pelo irmão Sebastião falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza absoluta que também falou ao seu coração. Mas agora eu quero cantar, e quero convidar você a cantar também. Então, chama a família, se você estiver em casa, chama a família, chama os amigos. E aí eu pergunto para você, você já compartilhou o link desse culto com outras pessoas? Ainda não? Não perca tempo, compartilhe agora, para que todos juntos possamos louvar ao Senhor. Nós agora iremos fazer o louvor, nós iremos entoar os louvores com o auxílio do nosso grupo de louvor. Então, a letra na tela, eu cantando daqui e vocês cantando daí. Louvaremos ao Senhor nesse instante. Vamos lá? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão,
sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a
A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Desde ontem está conosco o pastor Eupídio Neres, pastor da Igreja Batista Esplanada, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Você que não esteve conosco ontem, talvez esteja se perguntando, por que não o pastor da igreja não vai pregar? Nosso pastor, ele encontra-se hospitalizado em decorrência da Covid-19 e ele carece muito das nossas orações. A família pastoral, da mesma forma, carece das nossas orações. Nós cremos que o Senhor Deus irá recuperá-lo, irá recuperar sua saúde e muito em breve ele estará também nesse canal, se comunicando com você, agradecendo a Deus e agradecendo também a você por ter orado por ele. Mas para essa noite, o pastor Eupídio foi convidado. E não é à toa que houve esse convite. Pastor Eupídio, ele acompanhou o pastor Adailson e a irmã Giselda, esposa do pastor Adailson, desde o seminário. Eles praticamente fizeram um estágio com o pastor Eupídio Neres. E existe uma relação de amizade entre eles muito grande e de longa data. Por esse motivo, esse convite tão especial e esse pregador tão especial. Eu estarei agora orando e dedicando ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale através do pastor Eupídio. Mas depois que eu orar, você irá ouvir um louvor. Esse louvor é uma súplica de renovação, para que Deus renove sobre a minha e sobre a sua vida a unção. Então estarei orando, após a oração o louvor, e após esse louvor a mensagem com o pastor Eupídio Neres. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu quero colocar nas tuas mãos a vida do pastor Eupídio. Que o teu servo possa ser revestido pelo teu poder, pela tua unção, pela tua sabedoria. Que ele venha com maestria, Senhor, inspirado por ti. Trazer o recado que tu tens para cada um de nós. Trazer o teu recado para a tua igreja. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua mensagem, para ouvir o teu recado e para pormos em prática. Te agradecemos por todas as bênçãos e por tudo que aconteceu nessa noite até aqui. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Renova, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas.
sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista da Liberdade. Para mim é uma alegria muito grande poder me juntar aos irmãos para celebrar o 34º aniversário de organização desta igreja. Também estar falando a mais pessoas que, mesmo não sendo da igreja, também são alcançadas
pelas mídias sociais. Quero, primeiramente, agradecer o honroso convite que me foi feito pela irmã Giselda para estar comunicando aos irmãos nesta oportunidade. Eu aqui na cidade do Norte de Minas, a cidade de Montes Claros, eu sou pastor da Igreja Batista Esplanada já há 2 anos e meio. Estive pastoreando a Igreja Batista, a segunda Igreja Batista em Brasília por 7 anos e também pastoreei a Igreja Batista em Iputinga, lá no Recife, durante 33 anos. Foi nessa igreja que eu conheci o pastor Adailson, a irmã Giselda. Eles estiveram conosco servindo na mesma igreja logo no início dos estudos deles ali do Seminário Batista do Norte do Brasil. De maneira que é uma satisfação poder estar aqui participando desta celebração. Sobretudo, 34 anos de organização desta igreja. Quero me juntar aos irmãos também nesta caminhada de intercessão junto ao Pai, ao nosso Pai que está nos céus, pelo meu querido colega e amigo, pastor Adailson. Nós temos orado diariamente por ele, tenho levado a minha igreja aqui também para orar por ele e também alguns colegas pastores que o conhecem. Nós estamos orando pelo pastor Adailson. Nós vamos dar início à nossa segunda reflexão na Palavra de Deus. Nesta oportunidade eu quero ser um pouco mais prático. Ontem eu falei sobre a glória de Deus, falei sobre o conceito da glória de Deus e hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente para a igreja e sobre a igreja de Jesus, desafios para celebrar a glória de Deus. E eu quero pedir que você me acompanhe nesta reflexão na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta que o apóstolo escreveu à igreja em Corinto. Essa igreja é uma igreja muito parecida com a Igreja Batista da Liberdade, também muito parecida com a minha igreja, porque é uma igreja constituída de pessoas parecidas com você, parecidas comigo, uma igreja que tinha uma liderança, uma igreja que tinha novos na fé, uma igreja que estava tendo algumas dificuldades, precisava ser corrigida, precisava ser disciplinada, mas nessa igreja nós encontramos uma das páginas mais lindas que nós temos na Bíblia, que é o hino do amor. Então, esta carta é uma carta muito significativa. Eu gostaria de refletir com os irmãos, extraindo da experiência da igreja em Corinto algumas características, desafios para celebrar a glória de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia aberta ou pode acessá-la, por favor, me acompanhe com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos citar vários capítulos e versículos desta carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então, comece comigo lendo o primeiro capítulo, versículo de número 1. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Até aqui. O apóstolo Paulo começa esta carta fazendo essa saudação, não apenas à igreja que estava em Corinto, mas também à igreja, a todos aqueles que haveriam de ouvir a palavra como nós estamos ouvindo agora. Ele diz, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós estamos aqui reunidos. Nós já invocamos a sua presença neste culto de exaltação e de engrandecimento e estamos agora meditando, voltados para a palavra do Senhor. Como eu disse, a igreja de Corinto é uma igreja muito parecida com a nossa,
portanto, serve de inspiração, de exemplo para nós buscarmos ter desafios para celebrar a glória de Deus. Ontem eu falei que a glória de Deus é a presença de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Deus se manifestou de muitas maneiras no passado. Deus mandou os seus profetas, Deus apareceu aos seus profetas usando muitas vezes manifestações com os trovões, com os arbustos, muitas vezes com nuvem, fumaça. Deus apareceu com vozes. Então, são aparições que refletem a presença de Deus. Então, quando Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta de maneira que as pessoas não têm nenhuma dúvida de que ele se manifestou. A presença de Deus foi manifesta. E, ao passo dos tempos, ele enviou profetas, por fim, ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus veio, viveu entre nós, ensinou, ele foi perseguido, ele foi machucado, ele foi espancado e por fim ele foi crucificado, foi sepultado e depois ressuscitou. E ele apareceu não apenas aos seus discípulos, mas também a mais de 500 pessoas, conforme nós vemos essa declaração nesta própria carta. Mas o apóstolo Paulo diz que quando a Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o seu Santo Espírito. E aí deu início à atividade da igreja com seus discípulos. E os discípulos agora passaram a pregar a palavra de Deus. E a igreja passou então a ser a manifestação da presença de Deus no mundo em que nós vivemos. Então a glória de Deus, ela é manifesta agora na igreja. E com a igreja. Então você e eu somos manifestação da glória de Deus, porque somos seus filhos. O apóstolo Paulo escreve a esta igreja, a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui eu poderia dizer a igreja de Deus que está em Boa Vista, Roraima, Boa Vista. Os irmãos estão aí. Então, esta carta foi endereçada aos irmãos, é palavra de Deus. Então, quais são desafios para que a igreja continue celebrando a glória de Deus? Foi desafio para a igreja em Corinto, foi desafio para as igrejas que nos antecederam e é desafio para nós hoje. Você que faz parte da Igreja Batista da Liberdade, você que tem amigos na Igreja da Liberdade, você que foi convidado a ouvir esta mensagem por conta do aniversário da igreja, você precisa saber quais são os desafios da igreja, para a igreja, nesse tempo de celebração da glória de Deus. Não apenas para celebrar a glória de Deus, mas para que a igreja continue celebrando a glória de Deus e glorificando a Deus. Quando a igreja está reunida, a igreja está celebrando a presença de Deus, celebrando a glória de Deus. Você sabe que existe uma igreja, você sabe que existe uma igreja de Jesus, você sabe que existem pessoas que estão adorando o Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Você conhece pessoas, você ouve o testemunho delas a respeito daquilo que Cristo tem feito nas suas vidas. Você dá testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E isso é a celebração da glória de Deus. Deus é engrandecido na sua vida e é engrandecido pela glória da igreja. Quando eu vejo aqui Paulo escrevendo à igreja em Corinto, o primeiro desafio que eu vejo aqui, meus irmãos, é o desafio de buscar unidade. A igreja, para celebrar a glória de Deus, precisa caminhar unida. Então, primeiro desafio, eu vejo aqui no versículo de número 10.
capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Desafio de buscar a unidade. A igreja, para celebrar a glória de Deus, precisa estar unida, precisa buscar unidade. Então, esse é um tempo que a igreja precisa estar unida, mais do que nunca. Apesar de estarmos separados uns dos outros, alguns não poderem participar dos cultos presencialmente, aqui nós já estamos nos reunindo, aqui em Montes Claros, mas em muitos lugares ainda não é permitido. Ou parte da igreja apenas está podendo reunir-se, os mais idosos não podem, as crianças não estão participando. Então nós participamos através da igreja e nós precisamos, apesar de estar distanciados fisicamente, precisamos estar voltados, buscando a unidade. A igreja precisa continuar pregando a palavra. Eu fiquei muito alegre em saber que a igreja, mesmo distanciada, fisicamente ainda manteve a celebração. Eu quero dizer aos irmãos que aqui nós estávamos preparados para celebrar 40 anos de organização exatamente no dia 20 de março. 20 e 21 seria o aniversário da igreja. E nós não pudemos nos reunir, porque foi proibido. Foi exatamente quando começou o distanciamento social. Foi proibido a reunião das igrejas. Nós estávamos marcados no sábado e domingo uma grande festa de celebração de 40 anos de organização. E nós não pudemos nos reunir. E ficamos um mês, mais de um mês, sem poder nos reunir. E nem live nós podíamos fazer. Não estávamos ainda preparados para essa situação. Foi algo que nos pegou de surpresa. Todos nós ficamos confinados realmente cerca de um mês dentro de casa. Então, o primeiro desafio para celebrar a glória de Deus é buscar unidade. Vamos agora ao segundo desafio. O segundo desafio é buscar crescimento espiritual. Eu encontro esse desafio aqui na carta de Paulo, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Leia comigo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Veja, o apóstolo Paulo percebe claramente que há necessidade de crescimento espiritual. Nessa igreja havia pessoas que não estavam crescendo espiritualmente, já tinham tempo de vida cristã, já tinham tempo suficiente para já serem maduros na fé, mas ainda continuavam com criancinhas em Cristo. Tanto é que estavam precisando de leite espiritual. O apóstolo Paulo queria dar uma feijoada, o apóstolo Paulo queria dar um churrasco para eles, o apóstolo Paulo queria dar um alimento mais sólido, mas eles não estavam em condição porque eles não tinham crescido espiritualmente. Quantas pessoas nós encontramos na igreja que não crescem espiritualmente? Já têm anos e anos de vida cristã, mas continuam ainda infantes na fé. Há necessidade de contínuo crescimento espiritual. Esse mesmo apóstolo vai falar lá na frente, capítulo aos Coríntios 13, ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu fazia as coisas de menino, eu agia como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei aquelas coisas próprias de menino. E para alguns crentes hoje parece que a situação é bem diferente. Eu poderia dizer, transliterando essa fala do apóstolo Paulo assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas próprias de menino, mas quando eu cresci,
eu ainda continuo fazendo as coisas de menino. Não é assim? Então, uma igreja, para celebrar a glória de Deus, precisa estar crescendo espiritualmente. E o tempo de vida cristã deve corresponder à maturidade na fé. Amém? Continue ligado comigo aqui. Então vamos agora para o terceiro desafio, para o crescimento, para a celebração da glória de Deus. O terceiro desafio que eu encontro aqui nesta carta de Paulo é uma liderança sadia. A igreja precisa ter uma liderança forte, uma liderança saudável. Aqui no capítulo 4 aos Coríntios, Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. O apóstolo Paulo está falando como líder aqui, está falando a outros líderes. Então, que todos nos considerem como servos de Cristo. E o que se requer destes encarregados, desses servos, é que eles sejam fiéis. Que eles sejam fiéis. Uma igreja que celebra a Deus, celebra a glória de Deus, é uma igreja cuja liderança é uma liderança que serve as pessoas. Como nós evidenciamos a nossa maturidade espiritual? Através do serviço. E agora, nesses tempos, não é, de afastamento social, nós temos muitas oportunidades para servir as pessoas. Servir as pessoas da igreja, servir as pessoas que estão ao redor da igreja, pessoas que estão fora da igreja, pessoas que estão passando dificuldades financeiras, alguns perderam o trabalho, alguns tiveram a sua carga horária reduzida, refletindo diretamente nos ganhos financeiros. Existem pessoas que estão se sentindo completamente abandonadas, pessoas sozinhas, pessoas que precisam receber um telefonema, precisam receber uma mensagem de ânimo, de encorajamento, como nós precisamos e podemos ajudar pessoas. Uma igreja que celebra a glória de Deus é uma igreja que está preocupada em servir as pessoas. E o maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos então ao quarto desafio para celebrar a glória de Deus na igreja. Quarto desafio é ter famílias referenciais, famílias que sejam uma inspiração, famílias referenciais na igreja. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, eu encontro no capítulo de número 7, Paulo escrevendo aos casais, dizendo assim, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve possuir a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Como nós estamos precisando de casamentos que sejam referência na nossa sociedade. Hoje nós estamos vivendo uma situação completamente disfuncional. Ouçam bem, existem aqueles que estão solteiros e estão querendo viver a vida de casados, como se casados fossem, mas sem o compromisso do casamento. E há aqueles que já se casaram, querem viver a vida de solteiros, sem nenhum compromisso, como se solteiros fossem. Então, o desafio para nós hoje, para refletir a glória de Deus, é termos casamentos referenciais. Eu gosto sempre de pensar que casamento é uma grande oportunidade para nós vivermos uma santidade e crescimento espiritual. Se nós queremos ter uma fé profunda, uma grande oportunidade nós temos para vivê-la no casamento. Casamento é algo preparado por Deus. Casamento é ideia de Deus. O matrimônio é sagrado e Deus planejou para que nós crescêssemos espiritualmente no casamento e com
o casamento. Então, precisamos ter famílias dentro das nossas igrejas que as pessoas possam olhar e ver, puxa, mas que casal comprometido um com o outro, que casais que sabem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, e que maravilha é nós vermos filhos e filhas e netos, não é, sendo uma bênção para os seus pais, porque foram criados no caminho do Senhor. O apóstolo Paulo faz essa orientação, esse encaminhamento. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais, assim como a esposa também. O homem dá à mulher aquilo que deve. Amor. Amor e muita demonstração de afeto. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa que a amava? Qual foi a última vez que você disse para o seu marido, para o seu esposo, que o amava? Você já costuma fazer isso? Eu quero encorajar você a voltar a fazer isso, ou quem sabe continuar fazendo isso. Não é? Eu e minha esposa assumimos esse compromisso quando nós nos casamos, de estar sempre afirmando isso um por outro. E sabe que isso é muito importante? E deixe-me dizer por quê. Porque se você não diz isso para sua esposa, ou você não diz isso para o seu marido, alguém pode estar dizendo. Alguém pode estar dizendo isso para ele. Alguém pode estar dizendo para ela. Então, isso é uma forma de proteger o casamento. É uma forma de colocar cerca no casamento. Então, vamos, de fato, ter famílias referenciais. O quinto desafio que eu vejo aqui para nós estarmos glorificando e celebrando a Deus na igreja e com a igreja é praticar o discipulado. Praticar o discipulado. O apóstolo Paulo, ele foi bastante claro quando ele diz aqui no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imaginava uma fila indiana, onde ele via Cristo à sua frente. Ele estava seguindo a Jesus e atrás dele havia várias pessoas. Pessoas que o ajudavam, pessoas que estavam seguindo o apóstolo Paulo, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, mas ele estava seguindo a Jesus. Por isso ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. O discipulado precisa ser praticado nas nossas igrejas. Nós precisamos ter mentores espirituais, pessoas com quem nós oramos, pessoas com quem nós buscamos ajuda espiritual. Você tem alguém assim na sua vida? Você tem um conselheiro espiritual? Você tem uma conselheira espiritual? Sempre homem com homem, mulher com mulher, para que possamos estar aprendendo de fato a vencer os nossos desafios, para que a gente possa abrir o coração. Nós precisamos de gente assim, para que a gente possa estar ajudando as pessoas, também possamos estar sendo ajudados. Então, desafios para celebrar a glória de Deus dentro da igreja. Então, discipulado dentro da igreja. Pessoas a quem nós aconselhamos e pessoas também que nos aconselham. E agora, por último, eu quero fazer aqui a referência que Paulo, nesta carta, a distingue de todas as outras, quando ele fala sobre o amor. Não adianta nós termos essas características, né, buscarmos todas esses desafios que nós falamos aqui, sem o amor. E meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão me ouvindo, saibam que diante de tantos desafios, temos tantos outros desafios, se nós não buscarmos o amor que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios capítulo 13, nós teremos muita dificuldade de atingir esses objetivos. Paulo, nesta carta, escrevendo a uma igreja muito parecida com a nossa, como eu já disse, uma igreja parecida com a minha igreja, uma igreja parecida com a sua igreja, parecida porque nós somos humanos, nós temos também dificuldades, né? Eu disse com a igreja que tem endereço, que tem uma liderança, que tem princípios, que tem normas. Então, uma igreja para refletir a glória de Deus, refletir a presença de Deus, nós precisamos estar com esse amor. Amor que excede
a todo o entendimento. O apóstolo Paulo diz que esse amor é um amor que vai muito mais além do que se pode imaginar. Não é? Se eu tiver as vozes de anjos e souber falar e cantar como os anjos, mas se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Não é verdade, irmãos? Todas essas características precisam ter amor. O amor é sofredor, o amor é paciente, o amor fala, espera mais, aguenta mais um pouquinho, não é? O amor não se torna inconveniente, não é? Não é aquela pessoa que sabe dizer a verdade, mas não machuca as pessoas, sabe a tonalidade, sabe o momento certo, sabe as circunstâncias certas. Então, é baseado no amor. O amor de 1 Coríntios 13. Ele diz que se nós não tivermos essas atitudes descritas aqui em Coríntios capítulo 13, não vai adiantar muito. Não vai adiantar muito. 1 Coríntios 13, que maravilha é nós vermos assim, o amor, ele é bondoso, ele não é invejoso, não se vangloria, né? Não se orgulha, não maltrata, não procura ser egoísta, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Então, grandes desafios para a igreja, de fato, celebrar a glória de Deus. Agora, deixe-me falar um pouquinho a você que está me ouvindo, que não faz parte da igreja. Talvez você seja amigo das pessoas da igreja, você goste de ir à igreja, mas você não assumiu um compromisso ainda com Jesus. Saiba que isso faz a diferença. Jesus faz a diferença. Um antes e um depois faz diferença. Jesus mudou a minha vida. Olha, eu nasci num lar evangélico, eu fui acostumado a ir à igreja, mas eu precisei um dia fazer uma decisão. Eu precisei e tomei uma decisão na minha vida, seguir a Jesus. E aí algo aconteceu na minha vida. Aquilo que eu não gostava de fazer passou a ser algo que mais me deu prazer fazer, de ir à igreja, né? De fazer parte de uma igreja. Nós precisamos, para glorificar a Deus, estar fazendo parte de uma comunidade como essa, que você faz parte, que você conhece, a Igreja Batista da Liberdade. É muito importante, porque nós somos encorajados e encorajamos as outras pessoas. Gente, no tempo como hoje que estamos vivendo, nós precisamos estar aquecendo a fé uns aos outros. Precisamos estar sendo encorajados por uns aos outros. Precisamos juntos juntar os nossos recursos humanos e financeiros e ajudarmos outras pessoas. Pessoas até fora da nossa cidade, pessoas que estão chegando de fora, de outros países. Precisamos fortalecer uns aos outros para que a igreja continue celebrando a glória de Deus. Eu gostaria de terminar essa minha palavra orando e agradecendo a Deus pela vida desta igreja, mas também orando por você que está me ouvindo, que ainda não tem um compromisso com Jesus, ou quem sabe estava enfraquecido na fé e que ouviu esses dias a mensagem do Senhor. Eu quero encorajar você a entregar a sua vida ou consagrar a sua vida ao Senhor nesse momento. Vamos fazer isso? Vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nos dá de poder falar contigo, porque nós cremos que o Senhor está vivo, o Senhor vive, e por isso a igreja celebra a glória de Deus, o reino de Deus. E nós queremos, nesse momento, orar, pedir por aqueles que estão fracos na fé. Senhor, aumenta-lhes a fé. Senhor, os encoraja, Senhor. Dá poder para vencer as mesmices, as dificuldades, Senhor, os medos, ó Deus. Vai tirando os medos, Senhor. Vai tirando o medo de perder a vida, o medo de perder dinheiro, o medo de perder os amigos. Senhor, vai ajuntando a eles a convicção e a fé de que o Senhor está vivo. E, Pai, nós pedimos por aqueles que
tem dificuldade de crer no Senhor, crer nas tuas promessas, nos teus milagres, que a partir de hoje, Senhor, haja uma nova vida, um novo futuro, uma nova esperança. Nós pedimos isso e que esta igreja continue glorificando ao Senhor, celebrando a glória do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até uma outra oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pois é, gente. Tudo que é bom acaba durando pouco. E o nosso culto acabou. Acabou o culto, mas as atividades da igreja, elas continuam. Então, toma nota aí desse recado. Terça-feira, reunião com as mensageiras do rei, lá no Google Meet. Quarta-feira, culto da igreja, no YouTube. Quinta-feira, escola bíblica, às 19h30, para adolescentes e adultos. Google Meet, todas as duas classes. Na sexta-feira, DCC dos adolescentes, às 19h30, no Google Meet. No sábado, reunião da juventude, às 17 horas, no Google Meet. E no domingo, próximo domingo, culto de louvor e adoração ao Senhor, aqui no YouTube, a partir das 19 horas. Dados esses recados, eu quero agradecer a você, a sua audiência. Peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, se inscreva no canal da nossa igreja, divulgue o nosso trabalho. Fazendo isso, você também estará evangelizando. E aí você pode se perguntar, então, irmã, acabou a festa aqui no canal, mas aí na sua casa ela está só começando, sabe por quê? Porque hoje é tempo de festa. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa,
cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Gritamos de alegria. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Gritamos de alegria. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Pulamos de alegria. Gritamos de alegria. Se